E aí, gente, tudo bem com todo mundo? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rony Brito, professor de imunologia. E bora para a nossa última aula, finalmente, das imunodeficiências primárias, que é a aula 4, como vocês estão vendo aqui do ladinho. E a aula de hoje a gente vai falar sobre as imunodeficiências ligadas ao cromossomo X. A gente já está numa sequência aí de 4 aulas e aí o total são de 11 doenças. E hoje a gente vai falar de 3 para a gente finalizar essa parte, essa saga das imunodeficiências primárias. Como vocês já sabem, que a gente já falou nas outras aulas, as imunodeficiências primárias são aquelas deficiências que são as genéticas, que são hereditárias. Por algum erro nos genes ou algumas deleções de cromossomos, você gera alguns problemas imunológicos em alguns indivíduos. Já as imunodeficiências secundárias ou adquiridas, elas podem aparecer, por exemplo, com a infecção do HIV. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e por conta desse vírus estar presente no teu corpo, ele vai destruindo os linfócitos T e como a gente sabe, os linfócitos T são importantíssimos para as defesas do meu organismo e caso eu tenha um agente infeccioso, que no caso é o HIV, o vírus, ele está destruindo essas células, eu vou quebrar ali a sequência de resposta imunológica. E a gente chama, um exemplo de imunodeficiência secundária é justamente a infecção pelo HIV quando ele desenvolve a AIDS. Mas a gente já tem uma aula de HIV aqui no canal, para quem se interessa, dá uma procurada aí no canal que vocês vão ver a aula de HIV. E hoje a gente finaliza então essa parte toda das imunodeficiências primárias, que é a nossa aula 4. Eu só vou aqui no programa rapidinho tirar a gravação do rosto do Rony, como eu sempre faço, eu sempre boto a minha cara aqui no começo. Para quem não me conhece, me conheça, veja que eu sou uma pessoa e eu tiro a gravação do rosto para que vocês vejam as imagens dos slides que eu preparei, que no final das contas é o que interessa, né? Interessa que vocês vejam os esquemas que eu fiz e que vocês entendam essa aula da melhor maneira possível. Então, bora lá tirar aqui a gravação do rosto do Rony e começar então falando então dessas imunodeficiências ligadas ao cromossomo X. Essas doenças, gente, a gente tem 7 diferentes estados dessa doença, dessas imunodeficiências ligadas ao cromossomo X. Essas doenças, então, deixa eu pegar uma caneta, que eu sempre gosto de pegar uma caneta para a gente ir riscando, né? Então, a gente tem aqui a primeira doença, e desses 7 diferentes estados, né? Que caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouco mais, vocês peguem esse artigo aqui, ó, que é um artigo onde eu listei essas doenças. Então, a gente tem a SCID ligada ao X, lembrando que essa sigla SCID é do inglês e ela, traduzida para o português, significa o quê? Imunodeficiência combinada grave. Inclusive, foi o tema da nossa aula, da nossa terceira aula que a gente viu anterior a essa, que eu falei de algumas doenças de imunodeficiências combinadas graves, que a gente falou só delas, só das SCIDs. E aqui a gente tem um exemplo que é a SCID, só que ligado ao cromossomo X. Aí a gente também tem a síndrome da hiper-IgM, síndrome linfoproliferativa ligada ao X, a síndrome de Wiskott-Aldrich, a doença granulomatosa crônica ligada ao X, a gama-globulinemia ligada ao X e a síndrome de IPEX. Esses, então, são os 7 diferentes estados das imunodeficiências ligadas ao cromossomo X. E o que a gente vai ver em aula hoje são essas 3 aí que foram destacadas por esses círculos aí. Começando, então, pela nona doença, gente, contando da primeira aula, tá? Eu fui numerando as doenças. Então, na primeira aula, eu coloquei lá, doença 1, pá. E aí, se eu não me engano, foi a doença granulomatosa crônica. E aí, depois, a 2 foi a LAD, e aí seguiu, né? Eu não lembro todas aqui na sequência sem uma cola, né? Mas hoje, a quarta doença, a gente começa com a doença 9, contando da primeira aula, que é justamente a SCID ligada ao cromossomo X. Nessa doença, quais são as características principais, né? Aonde que acontece a mutação? A mutação vai acontecer na cadeia comum gama ou cadeia gama comum,
que essa cadeia gama comum, ela acaba fazendo parte de alguns receptores de citocinas. Lembrem-se que as células, para elas se comunicarem, as células do sistema imunológico, ou elas têm um contato físico uma com a outra, por exemplo, quando a célula dendrítica vai ativar o linfócito T, ela vai até o linfonodo, vai na zona que a célula T está, encosta no linfócito T via MHC ligando ao TCR, e esse é um tipo de sinalização, de passar uma mensagem que a dendrítica deseja passar para o linfócito T. Mas aí o que acontece? Eu também tenho uma continuidade dessa informação. E essa informação ela pode ser continuada, por exemplo, com citocinas. Então, dependendo se essa célula dendrítica que foi ativar o linfócito T lá no linfonodo, ela pode levar a informação de se é um micro-organismo intracelular, se é uma bactéria extracelular, se é um euminto. E aí, dependendo do tipo de micro-organismo, ela libera a citocina certa. E aí essa citocina ela vai ser recebida por essa célula T. E quando a citocina é recebida pela célula T, essa célula T vai ter um receptor. Né? É o receptor que recebe essa citocina. Então aqui, ó, deixa eu desenhar aqui uma célula aqui, por exemplo. Célula T é a célula que eu estou dando de exemplo. E ela vai ter um receptorzinho aqui, certo? E esse receptor, quando chega aqui a citocina, ó, essa citocina vai fazer o quê? Um estímulo desse receptor, vai recrutar algumas proteínas do citoplasma, algumas são fatores de transcrição, e essas proteínas, ó, migram para o núcleo. Para fazer o quê? Para dar um sinal para essa célula, para dizer quais genes serão ativados para fazer RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai gerar uma proteína, às vezes vai gerar uma outra citocina, beleza? E aí, o que acontece aqui com essa mutação nessa SCID ligada ao cromossomo X? Então, como eu falei, a mutação ela é ligada, a mutação acontece na cadeia gama comum. E essa cadeia gama comum, ela faz parte, se a gente olhar aqui, ó, ela faz parte de alguns receptores de citocinas. Então, por exemplo, ela faz parte do receptor de citocinas de IL-2. Quando a gente vê aqui, ó, IL-2R, esse R no final é de receptor, tá bom? Ela faz parte também, ó, a gama C, do receptor de IL-15, de IL-4, e tudo isso, quando eu tenho essa mutação, isso significa o quê? Que a célula vai ficar mais forte? Não, esse negócio de mutação, acho que eu falei isso na primeira aula, de mutação que vai beneficiar o humano, isso é coisa de X-Men, isso é fantasia. Toda vez que a gente fala de mutação no ser humano, vai ser uma desgraceira só. Então vai gerar o quê? Uma doença, geralmente. Então, essa cadeia gama comum, como ela faz parte de alguns receptores de citocina, eu vou ter ele incompleto. Consequentemente, a transdução de sinal que essa célula vai receber para mandar informação para o núcleo, por exemplo, para esse núcleo fazer RNA mensageiro, para que essa célula tenha outras ações, isso não vai acontecer. Ou vai acontecer de maneira muito débil, não vai acontecer direito. Eu até coloquei uma outra imagem aqui para que vocês vissem o receptor de L2, ó. Então, o receptor de L2, como está aqui nesse primeiro desenho, ó, ele tem uma cadeia alfa, uma cadeia beta e a gama C. E aqui, olha nesse desenho, ó, a cadeia alfa, a cadeia beta aqui e a gama C aqui. Se você tem uma mutação na gama C, o que acontece? Eu não vou ter esse roxinho. Ou vou ter ele deficiente ou defeituoso. Então, quando a IL-2 chega no receptor, ó, que nem está aqui, a IL-2 chegou no receptor. Por exemplo, a IL-2 é uma citocina que propicia a proliferação e diferenciação de linfócitos T. Eles proliferam quando tem IL-2. Se eu não tenho a gama C aqui, porque eu tenho o processo de mutação acontecendo nesse indivíduo, mesmo que eu tenha a presença da IL-2, esse sinal que vai ser mandado para o interior da célula, lá para o núcleo da célula, vai ser ineficiente. Então, não vou recrutar as proteínas necessárias para migrarem para o núcleo e gerar ali toda a resposta adequada. Então, o que acontece? Isso gera uma doença. A partir daí, eu também tenho outros receptores envolvidos, né? Eu coloquei aqui o receptor de IL-2, IL-15, IL-4, mas também eu tenho envolvido o receptor de IL-7, IL-9 e IL-21. E, por conta disso, a doença ela é caracterizada por maturação prejudicada tanto de células T como de células NK.
Vejam, gente, o problema da doença da SCID ligada ao cromossomo X não é apenas na maturação de T e de NK. Mas o que acontece? Isso são as características proeminentes principais dessa doença. Bom, então já que é a principal, vamos falar um pouquinho mais dela. Para que a célula T e para que a célula NK façam processos de maturação de maneira adequada, de maneira correta, elas precisam dessas citocinas. A célula T precisa da IL-7, a célula NK precisa da IL-15. E para que elas recebam essas citocinas, elas precisam do quê? Elas precisam dos receptores. Porém, como a gente viu no slide anterior, esses receptores são formados por alguns componentes, e um desses componentes é justamente a cadeia gama comum. Se eu tenho uma mutação nessa cadeia gama comum, vai estar mutado, o receptor não vai estar totalmente pronto, nem totalmente adequado, e por conta disso, o número vai estar reduzido, o número de células T e NK vai estar muito reduzido. E além disso, né, lembra que eu falei no slide anterior também que essa cadeia gama comum faz parte da IL-2? Digamos que por um acaso tem algumas células, poucas células T que fizeram maturação, conseguiram fazer maturação, mesmo com o receptor de IL-7 meio capenga ali, faltando a cadeia gama comum. E aí depois, quando essa célula T for ativada por uma apresentadora de antígeno, por exemplo, uma dendrítica, e ela for precisar fazer o processo de multiplicação e expansão daquele clone, ela precisa do quê? De IL-2. E vocês lembram que o receptor de IL-2 também tem a cadeia gama comum? Pois é, então a proliferação dessa célula, mesmo que ela consiga fazer maturação, a proliferação dela vai ser um pouco mais difícil também. Então é uma doença aí bem complicada. Bom, não vou entrar em detalhes de como funciona a célula T, nem vou entrar em detalhes de como funciona a célula NK, porque essas aulas que a gente está vendo agora são aulas um pouco mais clínicas, né? As aulas mais básicas, que a gente fala o funcionamento das células, como por exemplo, a célula T ela pode ser diferenciada em TH1, TH2, TH3, TH17, TH9, TH22, né? Dependendo do tipo de micro-organismo e o estímulo que ela recebe da dendrítica. Todos esses detalhes estão em outras aulas que já estão aqui no canal. A mesma coisa da célula NK. A célula NK é uma célula que ela mata células infectadas por micro-organismos intracelulares, por exemplo, vírus ou células tumorais, certo? O que a gente está vendo aqui hoje é justamente a mutação que acontece no gene e por conta disso essas células não vão estar funcionando direito. Vai ter um problema, aqui nesse exemplo, na SCID ligada ao cromossomo X, eu tenho um problema sério de maturação, tanto de célula T quanto de célula NK, por conta dos receptores de IL-7 e IL-15, respectivamente. Beleza, gente? Bora para a próxima doença, que vai ser a doença 10. Então a gente vai falar agora da gamaglobulinemia ligada ao X. Nessa doença, por esse nome, né? A gamaglobulinemia, o que vocês lembram, né? Quando a gente fala de A, isso significa que é sem, por exemplo, células anucleadas. A gente sabe que os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, são anucleados. Esse A significa o quê? Sem núcleo. Então, a gamaglobulinemia, esse A significa que é sem gamaglobulinemia. Sem gamaglobulina. E a gamaglobulina é uma glicoproteína que está presente nas imunoglobulinas. Então, se eu não tenho gama-globulina, o que é que eu não vou ter nessa doença? Nessa síndrome aí? Eu não tenho imunoglobulinas. E o que são imunoglobulinas mesmo? São os anticorpos, né, gente? IgM, IgD, IgG, IgA, IgE. Então, eu vou ter o quê? Uma deficiência na produção de anticorpo. Por quê? Porque eu tenho problema justamente em uma tirosina sinase, que é chamada tirosina sinase de Bruton. Tanto é, a mutação acontece lá, né? Tanto é que essa doença também pode ser chamada de a gamaglobulinemia de Bruton, justamente porque a mutação acontece na tirosina sinase de Bruton.
na BTK. E para a gente não ter que falar toda vez tirosina, sinase de Bruton, a gente pode falar BTK. E por conta dessa mutação, eu vou ter falha no amadurecimento das células B e elas não passam do estágio pré-B na medula óssea, porque a gente sabe que existe um passo a passo, né? Nas primeiras aulas de imuno aqui do canal, se vocês não se lembram disso, é bom a gente lembrar sempre, né? Para que as células se formem, elas vêm da medula óssea. Você tem um precursor comum, né? Que é a célula-tronco pluripotente hematopoética. Inclusive eu coloquei aqui, ó. E essa célula-tronco, inicialmente, ela vai dar origem ao quê? Às células de comprometimento linfóide, que aí essas células vão dar origem aos linfócitos, linfócito B, linfócito T, linfócito NK. Tem os linfócitos da imunidade inata também, que eu falo isso em aulas anteriores, a aula de resposta imunológica, eu falo deles. E essa célula-tronco, ela também vai dar origem àquela linhagem mieloide. Mas eu até coloquei 3 pontinhos aqui que a gente não vai se estender muito nisso. Então, o que acontece? A BTK, ela está envolvida na maturação de célula B quando ela está na fase de pré-B. Nessa fase aqui, ó. Então, porque eu tenho, ó, aqui é lógico que eu não estou explicando toda a fase, todo o processo de maturação da célula B. Eu estou falando aqui meio por alto para a gente saber onde está exatamente onde a BTK atua. Então, eu tenho aqui uma célula-tronco hematopoética, deixa eu apagar para ficar mais bonitinho, ó, célula-tronco hematopoética, que é uma célula indiferenciada, que inicialmente ela vai dar origem aos progenitores linfóides e progenitores mieloides, e a partir daí eu tenho outras diferenciações. O progenitor linfóide, então, vai dar origem à célula Pro-B, e da Pro-B algumas coisas vão mudando na célula, né? Aí ela vira o quê? Uma célula pré-B. E é justamente nessa célula pré-B que a BTK está envolvida na maturação. E aí, por conta dessa BTK mutada, eu não vou ter a célula B imatura, e a partir da célula B imatura é que vai dar origem às outras células B, né? A célula B convencional, que são as células B que a gente estuda na faculdade. Quando fala de célula B na faculdade, vocês estão vendo lá, é a aula de célula B que produz anticorpo. Que célula que é essa? É essa célula aqui, ó, célula B. A gente nem fala célula B2, mas eu coloquei aqui porque existe célula B1, a célula B2. A célula B1 é uma célula que está envolvida em vários processos. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo só sobre célula B1, porque isso foi a minha tese de mestrado, de doutorado e meu pós-doc, eu fiz em cima dessa célula B1, que ela estava envolvida em processos de autoimunidade. Eu trabalhava com os camundongos que desenvolviam lúpus eritematoso sistêmico, e aí eu estudei a fundo essa célula aí. É uma célula também B, mas ela foi descoberta mais recentemente, na década de 80, enquanto que a célula B2, né, que é a B, por isso está aqui, convencional, ela foi descoberta antes. E também as células B da zona marginal, né, aquelas células B que ficam ali lá no baço, que também a gente não vai entrar em detalhes disso hoje. Vamos voltar aqui. Então, a BTK estando mutada, né, que ela vai ser necessária em que fase? Na fase pré-B. Então, eu vou ter falha no amadurecimento das células B e, consequentemente, ausência de anticorpo. Ou seja, gente, a gama-globulinemia se dá por ausência das células B, logo, ausência de anticorpo. Com essas células B reduzidas ou ausentes, o que a gente não vai ter direito aqui, né? Então, eu não tenho imunoglobulina sérica, ela vai estar muito baixa ou indetectável. Por exemplo, se você pegar indivíduos normais, né, e for dosar IgG, né? IgG é uma imunoglobulina que a gente tem bastante no sangue, porque nós, ao longo da nossa vida, fomos entrando em contato com vários tipos de micro-organismos. E nós temos os plasmócitos, que são aquelas células que vieram de células B, que são plasmócitos de vida longa, que geralmente ficam ali na medula óssea, produzindo IgG, ou outros isótipos, né, de anticorpo, de imunoglobulina, e lançando na corrente sanguínea. Então, se você comparar o indivíduo saudável e o indivíduo que tem essa gama-globulinemia ligada ao X, ou a gama-globulinemia de Bruton, e dosar, né, faz um teste de ELISA, por exemplo. Quero dosar para quantificar o quanto de IgG esses indivíduos têm. Você pega um indivíduo doente e um indivíduo normal, você vai ver que o indivíduo doente, você vai ter
bem baixo ou indetectável as quantidades de imunoglobulina dele, tá? IG é de imunoglobulina, tá, gente? Além disso, eu também não tenho plasmócitos nos tecidos. Lembrando, plasmócito é a célula B no seu estágio final de diferenciação, né? Que a diferenciação começa lá na medula óssea, né? Pro-B, pré-B, célula B imatura, célula B madura, e aí quando ela é ativada, ela vai passando por vários processos de diferenciação e no final ela se diferencia num plasmócito. E aí, como eu não tenho a BTK, e eu não tenho todos os estágios anteriores ali da célula B, eu também não vou ter o quê? O plasmócito nos tecidos. E também o que a gente observa nesses indivíduos doentes é que eles não têm centro germinativo nos linfonodos. Centro germinativo, gente, é assim, ó. Vou explicar muito rapidamente, tá? Porque essa aula de centro germinativo eu explico em detalhes na aula de resposta imune humoral, que já está aqui no canal, que inclusive é a minha aula mais vista aqui no Imunocanal. O centro germinativo é assim, quando a célula B ela é ativada lá no linfonodo, no folículo linfóide, que é essa parte amarela aqui, ó, ela sai do folículo para encontrar a célula T, pegar umas informações fora do folículo e ela volta para o folículo. E quando ela volta para o folículo, essa célula faz um centro germinativo, que é onde vai ter intensa proliferação de células B. Ó, tá vendo que eu até coloquei um monte de célula B aqui, ó? E por conta dessa BTK mutada, baixíssimos níveis de células B, como é que eu vou fazer centro germinativo? Uma das características é justamente essa. Mas aí, surpreendam-se vocês também. Apesar da doença chamar a gama-globulinemia ligada ao cromossomo X, eu tenho a BTK envolvida também na diferenciação de células do perfil mieloide. Quando eu tenho a BTK mutada nesses indivíduos que têm essa doença, a BTK também está envolvida na ativação de células mieloides, por exemplo, monócito, neutrófilo, mastócito, eosinófilo. Então, parte da função imune inata também está defeituosa. Então, o problema não é só na célula B na produção de anticorpo. Eu também tenho problema na resposta imune inata, porque a BTK também está envolvida em células do perfil mieloide. É lógico que aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Caso você queira entrar em detalhes para saber quais são as células prejudicadas por conta da mutação da BTK, aí vai lá no PubMed, que é um site que eu sempre indico para que vocês procurem os detalhes dessas doenças mais específicas. Mas o bom é que hoje em dia a gente já encontra tratamento para várias doenças, inclusive para essa, para a gama-globulinemia ligada ao X ou de Bruton. E o tratamento ele vai ser como? Deixa eu beber um gole d'água. Você pode tomar os indivíduos, né, injeções periódicas, semanais ou mensais de IgG de doadores adultos saudáveis. Você consegue pegar o sangue de pessoas doadoras, né, isolar a IgG desses indivíduos e injeta nas pessoas que têm a doença. Isso vai fornecer uma imunidade passiva eficaz. Vocês lembram o que é imunidade passiva e imunidade ativa? Imunidade passiva, gente, eu sempre gosto de dar uma explicação a mais para que vocês vão lembrando da imunologia, porque a imunologia tem muita informação, né? Então, a imunidade passiva é quando você não aciona as suas células para fazer anticorpo, as suas células B. E quando que isso acontece? Por exemplo, quando você é neném, mama o leite da mãe, o leite da mãe é rico em IgA. Foi você que fez a IgA? Foi o neném que fez a IgA? Não, ele recebeu de quem? Da mãe, do leite materno. Então a imunidade ela é passiva. Outro exemplo, você foi picado por uma serpente. Foi passear no mato, a serpente veio, te picou ali. Ou um inseto ou um escorpião, sei lá. Aí você vai fazer o quê? Você vai tomar o soro antiofídico. E esse soro antiofídico é o quê? É anticorpo contra o veneno da serpente que picou você. E isso também é uma imunização passiva. Agora, por exemplo, entrei em contato com uma pessoa que estava com Covid e desenvolvi aqui, peguei o SARS-CoV-2, né? Desenvolvi Covid também. Se eu não morrer, eu vou desenvolver o quê? Uma resposta imunológica. Quando eu mesmo desenvolvo a resposta imunológica fazendo anticorpo contra o SARS-CoV-2, o coronavírus, eu falo que essa imunização ou imunidade ela é
ativa, porque o meu corpo fez o anticorpo. Então pensem sempre assim, quando o anticorpo vem de fora, ou porque você foi picado por uma serpente, ou nesse caso aqui, né, das pessoas que têm essa gama-globulinemia, ou o neném tomando leite materno da mãe, tudo isso é imunização passiva, porque o sistema imune desse povo aí não fez anticorpo. E a imunização ativa é quando você entra em contato com o micro-organismo. Por exemplo, vacinação. Vai tomar vacina para Covid, ou catapora, rubéola, ou qualquer outro tipo de vacina. Quando você é vacinado, você faz o quê? A imunização é passiva ou ativa? Na vacinação, a imunização ela é ativa, porque você faz com que o seu sistema imunológico produza os anticorpos. Bom, já fugi muito do assunto, né? Bora voltar. Vamos falar agora da 11ª doença? Então a gente vai falar agora da síndrome da hiper-IgM ligada ao X. Gente, olha o nome da doença. Síndrome da hiper. Se é hiper, tem o quê? Tem um monte, né, de IgM ligado ao X. Mas, por que será que tem tanto IgM? A célula B só faz IgM? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Eu até coloquei aqui nesse slide para lembrar vocês que a IgM, gente, ela é uma imunoglobulina que ela é pentamérica. Aqui no canal eu também tenho uma aula só que eu falo de anticorpo, tá? Então, ó, ela tem uma cadeia J que liga 5 unidades de imunoglobulina, porque a gente fala que ela é pentamérica. E essa IgM, então, ela é produzida também pelas células B, né? Aliás, todos os anticorpos, as imunoglobulinas, os 5 isótipos, vou relembrar vocês de novo, ó, IgM, IgD, IgG, IgA, IgE, são todas produzidas por quem? Pelas células B. E aí, para a gente entender porque a síndrome chama síndrome da hiper-IgM, o próximo slide eu coloquei justamente um pedaço da maturação da célula B, do desenvolvimento da célula B. Então aqui, ó, são os estágios de maturação, eu vou clicando, vai aparecendo aqui algumas células, e o padrão de produção de anticorpo, ó, de imunoglobulina. Prestem atenção, ó. Então, ó, olha o título do slide, ó, expressão de imunoglobulinas durante a maturação do linfócito B. Ou seja, onde o linfócito B matura? Matura onde? Na medula óssea. E relembrando, e o linfócito T? O T matura na medula óssea também? Não, o T vai para o timo, que fica lá perto do coração, certo? Aproveito para relembrar vocês essas coisas mais básicas também. Então, lá na medula óssea, a gente tem a célula tronco pluripotente hematopoética, que vai dar origem a todas as células sanguíneas. Tanto os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Célula B, célula T, monócito, eosinófilo, todas essas rencas de célula, quanto também aos glóbulos vermelhos, as plaquetas e por aí vai. Essa célula tronco hematopoética, então, vai dar origem ao que? Às células sanguíneas. Vai ter algum padrão de produção de imunoglobulina em uma célula tronco? Não, né, gente? Óbvio que não. Se a célula é tronco e ela vai se diferenciar ainda, é lógico que ela não vai ter anticorpo ainda, certo? É meio que óbvio isso. Então, quando ela começa a fazer o processo de diferenciação, essa célula tronco aqui, ó, lembrem que aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, tem muita diferenciação até chegar na pré-B, tá? É que se eu fosse fazer tudo pontinho por pontinho da diferenciação, aí não ia nem caber nesse slide. Eu só estou pulando aqui, eu só fiz o processo de maturação resumido para que vocês entendam o porquê que a doença chama síndrome da hiper-IgM. Para vocês entenderem que a IgM é a imunoglobulina que é formada primeira na célula B durante o processo de maturação, beleza? Vamos lá então, ó. Então a célula B, quando ela chega na fase de pré-B, que a gente viu inclusive que a BTK atua aqui nessa fase, né? O que ela vai estar expressando, né? Ela começa a expressar, ó, com relação ao padrão de produção de imunoglobulina, ela começa a expressar a cadeia pesada, a Mi, isso aqui é a letra Mi, citoplasmática, e um receptor pré-B. Então aqui você tem a cadeia Mi, né, que está sendo formada aqui no citoplasma, e essa cadeia sendo formada, ela vai sendo mandada aqui para a membrana plasmática da célula, que vai servir de BCR. Lembram? B Cell Receptor. Toda célula B tem BCR de membrana.
E essa sigla em português significa o quê? Receptor de célula B. Beleza? Bom, então inicialmente a primeira imunoglobulina que essa célula começa a fazer vai ser quem? Vai ser o IgM. Por quê? Porque é a cadeia Mi que vai ser expressa inicialmente. E aí essa célula, então, quando ela é uma célula B imatura, o que ela já tem na sua membrana? Ela já tem um BCR completo. E esse BCR, ele é que tipo de imunoglobulina das 5 que eu falei? Ela é uma IgM de membrana. E a IgM, apesar de ser pentamérica, como a gente viu lá no slide anterior, ela é pentamérica quando é secretada. Mas a IgM de membrana, ela é monomérica, é apenas uma unidade, ó, como a gente está vendo aqui no desenho. Aí vai passando os passos de maturação, da expressão de imunoglobulina da célula B. Essa célula B, então, ela passa a ser uma célula B madura. Quando ela é uma célula B madura, ela também aqui dentro dela, ela foi fazendo a cadeia que vai dar origem, que é a delta, né, que vai dar origem a IgD de membrana. Então, quando a gente tem uma célula B madura, essa célula B madura vai ter o BCR agora, que pode ser tanto uma IgM quanto uma IgD. Beleza, gente? E essa célula B madura, então, que está completa, ela vai sair da medula óssea, vai habitar os órgãos linfóides secundários, como o linfonodo, o baço, está presente também na corrente sanguínea. Essa célula, ela vai ser, quando ela encontrar o seu antígeno estranho, que aí vocês vão ter que ver lá a aula de resposta imune humoral, para entender como isso funciona, a ativação do linfócito B. Essa célula, então, ela vai ser ativada e vai lá se diferenciar num plasmócito. Aqui está bem resumido, mas lá a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida aí, né? Aqui é para vocês entenderem porque é hiper-IgM, beleza? Aí essa célula aqui vai ser um plasmócito de vida longa, secretor de anticorpo, etc, etc, etc. Para que essa célula B, então, seja ativada, né? Ela vai ter um processo, vai ter um momento que ela foi ativada pelo micro-organismo, ela prolifera, aí ela vai trocar o isótipo. O que é trocar o isótipo, gente? O isótipo que essa célula B sabe produzir, e qualquer célula B que é formada na medula óssea, ela sabe produzir primeiro quem? Primeiro a IgM, porque a cadeia Mi está aqui no começo, ó, primeiro IgM, e depois IgD, né, nesses processos de maturação aqui. Então a célula tem o que na membrana de anticorpo, de imunoglobulina? IgM e IgD. Só que eu falei para vocês que além da IgM e IgD, eu tenho IgG, IgA e IgE, não é? Mas para que a célula aprenda a fazer esses outros anticorpos, é só depois que ela é ativada. E aí vai acontecer um processo de encontro de célula B com a célula T. E os detalhes desse encontro estão na aula de resposta imune humoral. Quando isso acontece, a célula T vai fornecer sinais para a célula B e essa célula B, então, ela vai fazer o quê? A troca do isótipo, ou tipo, né, de anticorpo. E vai fazer a maturação da afinidade. Eu até coloquei aqui nesse próximo slide, deixa eu beber uma água. Eu até coloquei nesse próximo slide aqui o processo também resumido da ativação da célula B para vocês entenderem. E tudo isso é para que vocês entendam por que chama hiper-IgM, a doença. Beleza? Vamos lá. Então, ó, a célula B, então, ligou aqui o seu BCR, que poderia ser a IgD ou a IgM, enfim, ligou o micro-organismo. Uma das primeiras coisas que essa célula faz é ela reconhece, né, ela endocita o micro-organismo, ela come o micro-organismo e ela faz um processo de proliferação. Nessa proliferação, algumas dessas células, não são todas, elas já se diferenciam de cara em plasmócitos de vida curta produtores de IgM. E olha o nome, plasmócitos de vida curta. Vida curta por quê? Porque ela morre depois. É por isso, já vou dar outro spoiler aqui de outras aulas, né, que talvez vocês já deveriam saber, mas para quem não sabe, né, é por isso que quando a gente faz um exame, sei lá, de Covid, e aí você tem só IgM e não tem IgG ainda, só tem IgM, isso indica o quê para quem vai analisar o exame? Que está no começo da infecção. Porque logo no começo, ó, você tem contato com o micro-organismo, essas células se proliferam, algumas se diferenciam em plasmócitos de vida curta e produzem o quê? IgM. Por quê? Porque é o que ela sabe fazer. Olha aqui o slide anterior. É o que ela sabe fazer do começo, né? Ó, IgM. É o que ela sabe fazer. IgD
ela secreta em algumas situações no intestino, mas também é meio incipiente ainda esses estudos, então a gente nem fala muito de IgD. Então o que ela sabe fazer, né? Produzir IgM. Então como para fazer IgG para COVID, para o coronavírus ali, vai demorar um pouco, é melhor que eu tenha pelo menos a IgM, que não é tão eficiente quanto a IgG, mas é melhor que eu tenha a IgM até que eu tenha a construção da IgG. Então, por isso que no começo das doenças infecciosas, eu sempre vou ter IgM e depois de um tempo que eu tenho IgG. Porque vai demorar um pouco para fazer IgG. Porque para fazer IgG eu preciso de quem? Do contato com a célula T. E a célula T fornece sinais, então, para que ocorra então, a troca do isótipo de classe. Para que troque o anticorpo, ou seja, para ela parar de produzir IgM e produzir o quê? A IgG. Lógico, não vão ser essas aqui, tá? Que vão produzir IgG. Esses plasmócitos de vida curta, eles morrem. Então, como eu falei, ó, existe uma proliferação de células B, quando elas são ativadas pela presença do micro-organismo. Algumas se diferenciam em plasmócitos de vida curta, produtores de IgM, e outras vão encontrar os linfócitos T, para que o linfócito T passe a informação para a célula B, para que a célula B, então, troque a classe. E para que isso aconteça, existe um lance ali de citocinas, e além das citocinas, eu preciso do contato de CD40, que está presente na célula B, que é esse azulzinho, e o CD40L, que está presente na célula T. Esse L de ligante, tá? De ligante do quê? Do CD40. E isso vai propiciar que eu tenha, então, o desenvolvimento de plasmócitos de vida longa com troca de isótipo, ou seja, se ela produzir IgM, exemplo, se for vírus, ela vai produzir IgG, se for lá o coronavírus, né? O SARS-CoV-2, ela passa a produzir IgG. Então, com esse contato de T com B, a T fornece citocinas e, além das citocinas, fornece o CD40L também, ó, que vai ligar no CD40. E com isso acontecendo, eu tenho troca do isótipo, né, de IgM para IgG, por exemplo, maturação da afinidade e geração de plasmócitos de vida longa. Não é, gente? Só que acontece um problema aí. Vamos entender agora por que é a hiper-IgM, né? Que é a síndrome da hiper-IgM. Em alguns pacientes, em algumas pessoas, acontece a mutação no gene que codifica justamente o CD40L. Então, se eu tenho uma mutação, a gente já sabe que mutação não dá superpoder para ninguém, isso é fantasia, coisa de X-Men. Então, a mutação vai dar desgraceira na vida da pessoa. Então, se a pessoa tem uma mutação no gene que codifica o CD40, logo ele não vou ter o CD40. Eu não tendo o CD40 para ligar com a célula, eu não tendo o CD40L para ligar com o CD40 da célula B, eu não tenho, então, o quê? Eu vou ter uma falha na troca do isótipo, eu não vou ter a maturação da afinidade e vou ter uma falha também na geração de plasmócitos de vida longa. Então, o problema aí dessa síndrome, que é a síndrome da hiper-IgM, é que eu não tenho CD40L por conta da mutação do gene, e para fazer a troca de classe para as outras imunoglobulinas, né, para IgG, para IgA e para IgE, eu preciso de quem? De citocinas da célula T e preciso também do CD40L. Como eu não tenho CD40L, como é que faz? Não faz, né? Mas aí a gente acha que o problema é só esse, né? O problema então é hiper-IgM por quê? Porque quando o indivíduo entra em contato com o micro-organismo, ele só consegue produzir o quê? IgM, 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 por isso que é hiper-IgM. Então qual vai ser o tipo de anticorpo que ele vai ter no sangue? IgM. Por quê? Porque não tem o CD40L e não consegue fazer as outras imunoglobulinas, os outros anticorpos. Entenderam, gente? Acho que sim, né? Ficou bem explicadinho, eu acho. Mas então, a gente acha que o problema está só aí, né? Mas o CD40L, ele também influencia na ativação de uma célula muito importante, que eu amo essa célula, que é o macrófago. Então, ó, a mutação do CD40L também influencia na ativação de macrófagos. Vocês lembram disso? Quem é que lembra como é que ativa macrófago? Então você tem lá, por exemplo, um macrófago que está lá no processo infeccioso, fazendo fagocitose. Digamos que isso aqui seja uma bactéria intracelular, como por exemplo, a Listeria monocytogenes. E porque
eu falei da listéria, né? Porque a listéria ela é fagocitada e ela tem uma enzima desgraçada que é a LLO, que é a listeriolizina. Isso, ó, lembrei. Que aí faz com que rompa o fagossomo e ela fuja para o citoplasma. E ela fugindo para o citoplasma, esse macrófago não consegue matar a tal da bactéria. Né? Porque para matar a bactéria eu preciso de alguns mecanismos microbicidas, são 3, né? Então você tem as enzimas lisossomais, né? Porque você sabe que tem a junção do fagossomo com o lisossomo, forma então fagolisossomo. Aí tem as enzimas lisossomais, que funcionam num pH bem ácido. Tem as espécies reativas de oxigênio e o óxido nítrico. Também na aula de inflamação eu explico isso. Para quem estiver interessado e não lembra, olha aqui no canal que tem aula de inflamação explicando isso bem bonitinho. Então, a gente sabe que o macrófago faz processo de fagocitose. E aí, esse macrófago, em etapas mais tardias do processo inflamatório, eu tenho a presença de células T. Então, por exemplo, chega uma célula TH1. Se a Listeria monocytogenes é uma bactéria intracelular, a resposta que vai virar vai ser uma resposta TH1. Se vocês não estão entendendo o que é TH1, vai lá assistir a aula de TH1, tem aqui no canal. E aí, para essa resposta TH1, olha o que acontece. O TCR da célula T se liga ao MHC do macrófago. Aqui é o MHC de classe 2, porque o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno, né? Ligou. Mas é só essa ligação? Não, né? Olha o que tem também aqui, ó, o CD40L, que é esse vermelhinho, ó, ligando no CD40 do macrófago. Porque além da célula B, o macrófago também tem CD40. A dendrítica também tem CD40. As apresentadoras de antígeno têm CD40. E aí esse CD40 ele precisa ser estimulado por quem? Pelo CD40L. Né? Então, ó, eu vou ter inicialmente a presença de interferon gama, que vai aqui no receptor de interferon no macrófago, e isso vai estimulando ali o macrófago. Também tenho, ó, o CD40L ligando no CD40, isso gera também um estímulo intracelular para ativar esse macrófago. Esse macrófago, então, passa a produzir mais enzimas lisossomais, mais espécies reativas de oxigênio, mais óxido nítrico. Além disso, esse macrófago, né, consegue destruir melhor o que foi fagocitado, o que tiver ainda no fagolisossomo, ele destrói. Não destrói essas que escaparam, né, mas o que tiver lá dentro ele destrói. Eu vou também ter, né, com a presença do interferon e a presença do CD40L, eu vou ter aumento na apresentação de antígeno. Esse macrófago passa a aumentar a produção de MHC de classe 2, passa a aumentar a quantidade de B7, que é uma molécula coestimuladora, tá vendo? O B7 liga no CD28. Então tudo isso vai deixando o macrófago mais potente, né? Vai deixando o macrófago ali com potencial de eliminar o que ele está fagocitando e aumentar o processo inflamatório, porque ele também produz citocinas. Né? Então tudo isso, ó, faz com que tanto o interferon quanto a ligação do CD40L ao CD40 faz com que esse macrófago produza ainda mais citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-12, TNF-alfa, IL-6 e por aí vai. Se eu tenho o CD40L mutado, né, o que acontece? Eu não vou ter nada disso acontecendo, né? Então, aqui é o macrófago ativado. Se eu tenho, então, a tal da BTK foi outra doença. Se eu tenho o CD40L mutado, então isso, além de ter o problema lá na ativação da célula B, por isso que é a síndrome da hiper-IgM, eu também tenho um problema aqui na ativação dos macrófagos. E assim, gente, a gente termina essa nossa aula de imunodeficiências primárias. E o nosso último slide, eu coloquei ele para a gente relembrar, porque como são muitas doenças que a gente viu, né? Ó, são 11 doenças. Então eu coloquei aqui, ó, inclusive dividi em aulas, ó. Então na aula 1, o que a gente viu? A doença granulomatosa crônica e as deficiências de adesão leucocitária, que aqui são 3, né, aí, que é chamada de LAD, né, do inglês, a sigla. Aí tem a LAD1, LAD2 e LAD3. Aí na aula 2, eu só falei da síndrome de Chidiac-Higashi. Na aula 3, eu falei das imunodeficiências combinadas graves
que não são ligadas ao X, né? Aí a gente falou que foi a doença 4, né? Ó, síndrome de George, síndrome de linfócitos nus. A doença 6, deficiências do MHC de classe 1, síndrome da hiper-IgE, síndrome de linfohistiocytose hemofagocítica. E na aula de hoje, que a gente finalizou as imunodeficiências primárias, que foi a aula 4, a gente começou falando então da SCID ligada ao cromossomo X. Lembra, SCID é a sigla, imunodeficiência combinada grave. Falamos da gama-globulinemia ligada ao X e finalizamos com a síndrome da hiper-IgM e falando inclusive do papel importante do CD40L na ativação dos macrófagos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas 4 aulas aí das imunodeficiências primárias e a gente chega ao final dessa saga das imunodeficiências. Tá bom? Próxima semana... próxima semana, não sei exatamente se vai ser próxima semana, né? Porque agora as aulas começaram na faculdade, tá pegando fogo lá. Melhor falar assim, em breve eu encontro vocês aqui no Imuno Canal com mais uma novidade aqui para vocês de uma aula de imuno. Provavelmente vai ser uma aula clínica, tá bom? Beijo para todo mundo, abraço para todo mundo, bons estudos e nos vemos em breve. Valeu, gente!